Boa noite a todos, que a paz do Senhor de Jesus esteja com cada coração presente, que Deus nos conceda uma noite de aprendizado e cura, restauração pela sua palavra. Meus queridos amigos, eu vou falar um pouco o verdadeiro significado do perdão. Esse tema e essa mensagem hoje fala de José. A história de José é igual de muita gente hoje, principalmente também a minha. Mas antes de começar, antes de começar a falar sobre o perdão e o exemplo de José, gostaria de entrar, antes da mensagem, com uma oração inicial para entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos assim: Senhor nosso Deus, entramos em Tua presença com humildade e temor. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Abre o nosso entendimento, toca nas áreas feridas do nosso coração e nos ensina a viver a Tua palavra. Que nesta mensagem produza cura, libertação, reconciliação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, o tema que eu quero deixar para esta noite, um exemplo de José, né? É o verdadeiro significado do perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, diante de lermos os textos, precisamos entender quem foi José. Todo mundo sabe quem foi José, todo mundo sabe da história de José. A história de José é como de muitos hoje, né? De muitos que já passou, que José passou. Mas vamos trazer na luz da Bíblia, né? O que ele passou, José não foi um homem que falou de perdão, sem dor. Ele viveu a dor. José foi odiado pelos seus próprios irmãos, não porque ter feito algo errado, mas porque Deus tinha um propósito na vida dele. Foi jogado numa cisterna, abandonado e esquecido. Depois foi vendido como escravo, tratado como mercadoria na casa de Potifar. Mesmo sendo fiel, foi acusado injustamente. Foi lançado numa prisão, onde passou anos esquecido. José conheceu a traição, rejeição, injustiça e solidão. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para guardar mágoa, ódio e desejo de vingança. Mas a história de José nos mostra que quem anda com Deus aprende a perdoar, mesmo quando as feridas são profundas. Agora, meus irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, eu gostaria de entrar na leitura da palavra. O texto, né, que eu quero ler com os irmãos, está em Gênesis, me desculpe, em Gênesis capítulo 37, versículo 28, que na minha Bíblia diz assim: quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José tiraram do poço e o venderam. Os ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. José aqui no capítulo 39, vou mostrar de novo aos irmãos, estou com a palavra de Deus na mão. Depois pode acompanhar na Bíblia, que essa história é maravilhosa, eu amo essa história. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio.
Em Gênesis 45, voltando para trás, voltando atrás, voltando para cima. 45, versículo de 1 a 4, tá aqui, achei. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saia todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali, quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Que história linda, né, irmão? Depois de tudo que ele passou. E o que eu acho mais bonito nesse versículo aqui, que os irmãos não acreditavam, com medo, né? Que José se vingasse, né? Depois que o pai tinha morrido, né? Tinha esquecido que tinha perdoado. Se você prestar muito bem atenção nesse capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículo 16 a 21, olha só. Aqui serve para a gente mesmo. Foi depois da morte do pai de José, porque foram o sepultamento, né? No capítulo 50 de Gênesis, versículo 26 a 21. Então mandaram dizer a José, depois do sepultamento do pai, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus, do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eita, que palavra forte. Continuando, versículo 20. A verdade é que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é salvar a vida de muita gente. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Que mensagem, né? Só aqui dá para encerrar, né? Mas o verdadeiro significado do perdão. A mensagem é um pouco curta, mas é muito ensinamento para a gente hoje. O verdadeiro significado do perdão. O verdadeiro perdão não é dizer não aconteceu nada, porque aconteceu sim. O verdadeiro perdão é dizer doeu, mas eu escolho não viver preso a isso. José não negou o mal que sofreu. Ele disse claramente: vocês planejaram o mal contra mim. Mas ele também entendeu algo maior. Deus transformou esse mal em bem. Eu sei que perdoar não é esquecer. Perdoar não é permitir que o passado controle o seu presente. José poderia usar o poder para se vingar. Ele era governador do Egito, mas escolheu usar o poder para curar a família. Isso nos ensina que quem perdoa se parece com Deus. Quem perdoa é livre. Quem perdoa rompe cadeias invisíveis. Muita gente diz: quem perdoou mais? Continua, lembrando com dor, falando com rancor, desejando mal. José chorou, mas perdoou.
Ele chorou porque era humano, mas perdoou porque era homem de Deus. O verdadeiro perdão não muda o passado, mas cura o coração para o futuro. Para encerrar a mensagem esta noite, Deus está nos ensinando que o perdão não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quem não perdoa fica preso ao passado. Quem perdoa caminha livre para o propósito de Deus. Assim como José, Deus quer usar a dor para gerar vida e restauração e testemunho. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para mim e para os meus queridos irmãos e amigos. O significado do verdadeiro perdão, como exemplo, a história belíssima de José. Irmão, antes de encerrar essa mensagem, gostaria outra vez, humildemente, lhe pedir outra oração final para encerrar essa palavra essa noite, essa mensagem maravilhosa sobre o perdão verdadeiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sabemos que perdoar não é fácil, mas hoje escolhemos obedecer a Tua palavra. Cura as feridas do nosso coração, tira toda a raiz de amargura e nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou. Que sejamos livres, restaurados e cheios da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos vocês e que vocês tenham uma noite abençoada com esse Deus maravilhoso e que essa mensagem venha tocar nosso coração e venha nos ensinar o que é o verdadeiro perdão. Amém? Que a graça e a paz fiquem com você e com toda a sua família. Muito obrigado, humildemente. Que Deus abençoe cada um de vocês.